Olá, eu sou a doutora Michele Sandro, sou médica veterinária responsável pela clínica veterinária Pet Pillow. E hoje eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre doenças autoimunes ou imunomediadas, né? Na verdade, assim, eu percebi porque eu tive um caso essa semana de doença imunomediada, na verdade, e como as pessoas não têm muita informação a esse respeito. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é que, assim, a doença autoimune é uma doença onde o próprio organismo não reconhece as células como dele e começa a destruí-las, tá? É um pouco diferente da doença imunomediada. A imunomediada, que as pessoas muitas vezes confundem, ela, na realidade, existe um gatilho que desencadeia isso. No caso da doença autoimune, geralmente existe uma predisposição genética de algumas raças, mas não tem um gatilho. Ah, tá bom, doutora, qual a diferença? O que é que muda? Se é autoimune ou se é imunomediada? Na verdade, muda um pouco no prognóstico e no tratamento. O caso da doença autoimune é uma doença que não tem cura e que é controlada. A doença imunomediada, como ela tem um gatilho, que pode ser a doença do carrapato, por exemplo, a leishmania, a babésia, a ehrlichia, desencadeando aí, por exemplo, uma anemia hemolítica imunomediada, uma vez que você consegue tratar esse agente, você pode curar e não precisar mais de tratamento. Então, por exemplo, se você tem uma doença imunomediada de pele, como pênfigos, desencadeada por uma leishmaniose, uma vez que você trata a leishmaniose, você tem a cura. Então, essa basicamente é a diferença. Você pode ter doenças autoimunes em vários lugares do organismo, né? Mas o mais comum, elas são mais comuns primeiro em cães do que em gatos, a gente vê muito mais em cães do que em gatos. As doenças mais comuns que eu vejo na minha prática são as dermatológicas, então é o lúpus, que pode ser um lúpus discoide e pode ser um lúpus sistêmico. Você tem o pênfigos, que também é uma doença autoimune de pele. E você pode ter a anemia hemolítica imunomediada ou autoimune, e você pode ter a trombocitopenia imunomediada também. Essas são as mais comuns. Lembrando que, obviamente, um hipotiroidismo ele pode também ser considerado uma doença autoimune, já que você vai ter formações de anticorpos antitiroidianos destruindo essa tiroide, então muitas vezes é também um distúrbio autoimune. O olho seco, a ceratoconjuntivite seca também pode ser desencadeada por um distúrbio autoimune. Então, o que a gente tem que lembrar? Assim, essas doenças que a gente ouve falar no ser humano, por exemplo, uma pessoa tem lúpus, elas existem nos cães, principalmente. Elas não são tão comuns quanto no ser humano, mas elas existem. Algumas raças são mais predispostas, como o pastor alemão, o pastor de Shetland, os collies. Elas têm características próprias e elas são de difícil diagnóstico. Então, não são doenças que são facilmente diagnosticadas. Quando a gente está falando de distúrbios de pele, muitas vezes elas são diagnosticadas pela exclusão de outras doenças. No caso das autoimunes de medula, né, da anemia hemolítica, elas são um pouco mais fáceis de serem diagnosticadas. Então, o que eu sugiro é assim, não se apavorem. Primeiro, as doenças autoimunes não são doenças que passam desapercebidas, então o animal tem sintomas bem evidentes em todos os casos, tá? Se for uma doença sistêmica, ela vai vir acompanhada de febre, prostração. Se for localizada cutânea, na verdade você vai ter lesões de pele. Mas é muito importante que um especialista ou um clínico que tenha muita experiência consiga avaliar seu animal e chegar a esse diagnóstico. Quando a gente fala de pele, a gente vai para o dermatologista. Quando a gente fala de sangue, a gente vai para o hematologista. Mas um clínico que tenha muita experiência, ele vai suspeitar, levantar essa suspeita e fazer os exames necessários.
E para completar, não se desesperem, porque quando a gente fala que não tem cura, mas tem tratamento. Então são doenças controláveis e cujos animais conseguem ter uma sobrevida muito boa. Bom, gente, espero ter esclarecido aqui para vocês. Qualquer dúvida, manda pergunta que eu respondo e ative meu sininho.